Jogaço na Fonte Nova, em 3-3, 4 golaços, 2 golaços de Cano, 1 golaço de Juba, 1 golaço de Everton Ribeiro. O Bahia sofre o primeiro gol, o Bahia vira o jogo, o Fluminense empata e vira, o Bahia empata no final e quase vira com o Jean Lucas numa pintura que ele ia fazer. A lá Marcelo contra o Bayern de Munique na Champions League. Ele passa por um, passa por dois, dá o tapinha entre os dois zagueiros do Fluminense, chega cara a cara para fazer o quarto gol, fazer um 4-3 e mais uma reviravolta no jogo, mas aí Freitas foi lá e puxou Jean Lucas, recebeu o cartão vermelho, ele nem contestou, saiu de campo e falou, irmão, claramente eu tirei o gol do Bahia, o quarto que seria o gol da virada, da revirada, né, que foram duas no jogo de ontem. Um dos melhores jogos da Série A, fácil, 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 mole, tá? Vamos lá, rapaziada, começar aqui com a tabela de classificação. O Bahia somou um pontinho contra o Fluminense na Fonte Nova, chegou a 30 pontos em 17 partidas. O Bahia pode ser ultrapassado nessa rodada? Não. Botafogo já jogou, já venceu do Fortaleza 5-0. O Mirassol já jogou, já perdeu para o Flamengo 2-1. O São Paulo já jogou, já venceu recentemente agora do Vitória 2-0. Então assim, todo mundo aí já jogou. E o Bahia basicamente tem o mesmo número de jogos em relação a todo mundo. E tem até 2 jogos a menos em relação ao próprio São Paulo, 2 jogos a menos em relação ao Bragantino. Já quando você olha para a parte de cima, você tem o Palmeiras que vai jogar hoje contra o Ceará. Se o Palmeiras vencer, vai abrir 6 pontos de distância para o Bahia. O Flamengo já abriu 10. O Cruzeiro abriu 7. Beleza, o Bahia com um jogo a menos em relação a essa galera. Mas todo mundo sabe, gente, o Bahia não tem elenco para brigar por título de Série A. Pelo menos não nessa temporada. Tem elenco para brigar por aí, quarto, quinto, sexto. E é por aí que o Bahia vai flutuar na tabela de classificação. O Fluminense conquistou um ponto importante na Fonte Nova. Fica aquele gostinho do sabor da vitória barra derrota. Sei lá, cara, qual é o sabor exatamente, porque você estava tão perto de uma vitória no 3-2, aí toma um golaço de Juba aos 43 do segundo tempo, fica aquele gostinho da derrota, né? Beleza. Mas ao mesmo tempo o Fluminense estava meio que se poupando um pouco para a Sul-Americana. Então, pô, diante de um Bahia na Fonte Nova, que é o quarto colocado da competição e que não perdeu nenhum jogo na Fonte até agora na Série A, não é um resultado de todo ruim. Tá longe também de ser ruim. Somou um pontinho, tá bom. Vem de um empate e uma vitória na Série A, não tá ruim não. O campeonato do Fluminense vai ser por aí, no meio da tabela, e vai focar nas Copas, né? Na Copa do Brasil e na Sul-Americana também. Por falar em poupar o time, quando eu soube da informação, quando o Renato Gaúcho vem em coletiva para falar, a gente vai poupar o time contra o Bahia, porque não dá para você colocar todos os titulares em todos os jogos, senão você vai estourar os atletas e até por questão de intensidade, né? Nos jogos você vai perder um pouco disso também no jogo contra o Bahia ou no jogo contra o América de Cali. Você vai sofrer, normal, natural. O que é que eu pensei? O Fluminense vai com o time todo reserva. Não foi exatamente isso, tá, gente? Só para pegar aqui o contexto. Essa foi a escalação do Fluminense contra o Internacional no Maracanã. Canóbio, Everaldo e Kevin Sena no ataque. Beleza. O trio de ataque ontem não foi formado nem por Canóbio, nem por Everaldo, nem por Serna. Mas tinha Keno, que para mim é melhor do que Canóbio tecnicamente falando. Para mim isso é indiscutível. Cano é melhor do que Everaldo. E meio que vai como um ponta-direita, um falso ponta-direita, Lima. Que é um bom ponta também. Não vai ficar devendo muito em relação ao Kevin Sena não, que é um jogador que oscila muito na temporada, assim como o próprio Lima, né? São características diferentes. Lima é mais um jogador de meio campo, é mais um meio campista central do que propriamente um ponta. Então assim, irmão, tá longe de ser um ataque horroroso do Fluminense. E ainda teve o Júnior Fidelis, que fez uma baita de uma partida ofensivamente falando, viu? Toda hora ele tava espetando o Bahia nas jogadas em transição. Ele é que era o ponta do Fluminense, muito mais do que o Lima, que jogou um pouco mais centralizado. Já o Júnior Fidelis, ele chegava muito na ponta direita, jogando em velocidade, achando passe, deu um belo passe pro gol de Cano, inclusive, chegando forte para finalizar bolas em gol com perigo. Jogador de boa personalidade, tá? Bom jogador. Para mim foi um dos melhores em campo ontem, o Júnior Fidelis. Bom, aí você olha para a volância do Fluminense, no jogo passado, aí sim, aí eu acho que tem um impacto um pouco maior. Martinelli titular, Hércules titular e Nonato no tiro de meio campo. Aí você tem uma diferença, porque ontem foi Thiago Santos e Bernal. Tem uma diferença aí. Eu acho que a diferença principal é mais no setor de meio campo do que propriamente no ataque. Na zaga não pôde contar com Thiago Silva, aí você tinha Renan na lateral esquerda e Júnior Fidelis na lateral direita e Fábio no gol. Ontem teve Fábio no gol mais uma vez, Guga na esquerda e na direita Samuel Xavier.
No último jogo teve Freitas e Manuel na dupla de zaga aí contra contra o Internacional. Então, assim, era um Fluminense modificado, mas não era um Fluminense com o time todo reservão barra base e vamos ver no que é que vai dar. Não é exatamente isso, é um time meio mescladão, é um misto um pouco frio, só que no segundo tempo, Canóbio entrou, vou até colocar aqui em tela para vocês, ó. No segundo tempo, Canóbio entrou, Guga entrou, Nonato entrou, Martinelli entrou, Hércules entrou. Então, não é um time todo esfacelado do Fluminense. Eu pensei que o Fluminense ia com o time todo reservão barra base e que os titulares nem iriam viajar para Fonte Nova, para Salvador no caso, né? E não foi exatamente assim. Enfim, o Bahia foi com um time que tem de melhor, de base, né? Foi com Ronaldo no gol, David Duarte, Mingo, Juba e Gilberto, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Kaique e William José. Diria que essa era a formação ideal para o Bahia, na média do que tem de elenco, já que Puga tá lesionado, Eric não pode jogar, é banco, Lúcio não é titular nunca na frente de William José. Então é o que o Bahia tem de melhor na escalação. Quando a gente vai para o jogo, o Bahia, ele assim, esse lance aqui traduz muito o que é o Bahia na Série A e na temporada, né? É um time que consegue praticar um bom futebol. Eu vou até voltar aqui. O Fluminense, ele tava com a posse de bola no campo de defesa. E o Bahia sobe as linhas para marcar. Olha o espaço que o Bahia tá encurtando aqui, tá dificultando a vida do Fluminense. Dificultando a saída de bola. Jean Lucas, Kaique, Caio Alexandre e Juba. 4 jogadores aqui em torno de 5 jogadores do Fluminense. E ainda tem o William José que tá aqui, por aqui próximo também, né? E aí o Bahia rouba a bola com o Luciano Juba, que faz uma baita de uma temporada, hein? Ele rouba, dá aquela ciscada e toca para Jean Lucas. E Jean Lucas mete a bola na cabeça de Ademir. E Ademir perde o gol na pequena área, pô. Tipo assim, irmão, é por essas e outras que o Bahia não vai, sei lá, conquistar um título de Copa do Brasil, muito provavelmente. É por isso que o Bahia foi eliminado da Libertadores. É por isso que foi eliminado da Sul-Americana. É por essas e outras. É um time que cria, que joga a bola, só que perde muitos gols, falta mais eficiência nas finalizações, falta mais poder de fogo aos pontas do Bahia, falta mais poder de fogo ao banco do Bahia. Ontem, Juba que fez um gol do Bahia. Qual foi outro jogador que fez o gol do Bahia? Jean Lucas participou no primeiro gol, né? Meio que num bate-rebate ali e tal, ele finaliza, sai um gol contra do Fluminense. E Everton Ribeiro fez o gol do Bahia, pô. Nenhum atacante ontem fez o gol do Bahia, nenhum. Nem do titular, nem do time reserva. Esse é o ponto. E Ademir perde um gol na pequena área de cabeça. E o Fluminense dá uma resposta. E quando ele dá a resposta, ele já dá a resposta com um golaço de Germancano, tá? E aqui você também não pode admitir e falar que, não, só méritos ao Fluminense. Tem méritos pro Fluminense? Sem dúvidas. Mas tem méritos pra zaga do Bahia. Não pode me tomar um gol de cobrança do lateral, né? Sai a cobrança do lateral e Keno sozinho na grande área escora a bola pra Cano, que já pega de primeira e faz o L. Vou até voltar aqui um pouquinho, tá, gente? Tu não pode deixar Keno sozinho na grande área e escorar a bola pra Cano. E muito menos deixar Cano sozinho na grande área pra finalizar. Cara, Cano é o centroavante do Brasil e do mundo, talvez, que mais finaliza as bolas de tudo que é jeito. De direita, de esquerda, de perto, de longe, de média distância. Cano ontem pegou uma finalização na ponta direita, um chute de 40 metros de distância, pô. Ele não tá nem aí. Se ele percebe que o goleiro tá mal posicionado, se ele percebe que tem espaço para finalizar, e lógico, se ele tiver mais próximo do gol, ele vai finalizar de tudo que é jeito para surpreender um goleiro. E aí tu deixa Cano sozinho na grande área. É fazedor de gols, cara, é matador. Falta pro Bahia um Cano, aquele chuta-chuta, principalmente pro reserva de William José, ou para disputar uma titularidade. E falta principalmente um goleiro que o Bahia não tem. O Fluminense abre o placar no início do primeiro tempo. 1-0, bonito gol de Cano, inclusive golaço, tá? O Bahia dá a resposta. Isso aqui é a coletiva de Rogério Ceni. Depois a gente vai debater sobre isso num próximo vídeo, provavelmente, tá? O Bahia dá a resposta num bonito gol, né? Numa jogada trabalhada, Ademir recebe o passe na ponta direita, solta o passe aqui pra dentro, Everton Ribeiro rabisca, solta o passe aqui pra Jean Lucas, passe quebrando linhas, tem um desvio contra do zagueiro do Fluminense, 1-1. O Bahia empata a partida. Você vê que o Bahia consegue construir bem o jogo. É um time bem organizado ofensivamente. E com muita essa característica de Jean Lucas entrar na grande área fazendo facão para ser o elemento surpresa. E vem funcionando muito bem. Participou de 2 gols no jogo passado na Série A. Participou de gol também na Copa do Brasil contra o Retrô, na Fonte Nova. E ontem participou diretamente no primeiro gol do Bahia. O Bahia vira mais uma vez jogada pela direita, Ademir participando, Gilberto carimbando a bola chega para Caio Alexandre, ele solta para William José. O William José dá em Everton Ribeiro, ele finaliza, a bola sofre o desvio
e vai no ângulo para enganar Fábio. 2-1 Bahia. E mais uma vez, isso aqui é muita característica do Bahia, cara. Isso é muito Bahia de Rogério Ceni nessa temporada. Caio Alexandre, que é primeiro volante, tá aparecendo dentro da grande área, pô, pra achar passe e se movimentar. Jean Lucas, que é o segundo volante, tá dentro da grande área também pra fazer infiltração. Ele já tá aqui, ó, no cantinho aqui da tela. Aí você tem William José fazendo pivô e Everton Ribeiro aparecendo. É um time de muita dinâmica. Kaique, Gilberto aqui muito próximo do lance. Gilberto no outro lado da tela, na verdade, próximo de Ademir. E na ponta esquerda, Kaique. E Juba aparecendo como meio atacante. É um Bahia extremamente ofensivo. Tem um ponto positivo. Tu vai ter muito volume no campo de ataque, mas tu vai ceder espaços lá atrás. Tu vai ceder contra-golpes para o adversário. Natural, normal, qualquer tipo de esquema tático, tu vai estar submetido a esse tipo de situação. Não tem muito para onde correr. E o Bahia vira, né? Boa escorada de William José, bom papel de pivô, chute de Everton Ribeiro no ângulo. 2-1 Bahia, Bahia vira o jogo. Aí eu penso, agora o Bahia vai fazer o 3-2, 3-1 aliás, e me dá mais uma vitória aí na Fonte Nova. Não foi isso que aconteceu. E aí você tem mais uma vez Cano decidindo. O cara é brabo, irmão. O cara é chato de marcar, bicho. Quando ele tá no dia, esquece. Vai brocar. O segundo gol do Fluminense foi uma jogada construída aqui pela direita, cruzamento de Júnior Fidelis e a finalização de Cano de primeira no cantinho bochecha da rede. E mais uma vez, a defesa barra volância do Bahia defensivamente não funcionou. Não estava funcionando. Porque, mais uma vez, tu não pode deixar Cano. Olha a liberdade que Cano tem na marca da Cal, irmão. Tu não pode deixar Cano sozinho, ele é um exímio finalizador. O cara faz gol de tudo que é jeito e tu vai deixar ele dentro da grande área livre? Tromba! Ele pega de primeiro e faz mais um golaço, 2-2 na Fonte Nova. Só que o Fluminense virou a partida. E virou a partida na jogada de transição, né? Lima solta o passe aqui para Keno. Keno recebe o passe, pum, devolve aqui para Nonato, que entrou no segundo tempo e finalizou a bola em cima de Ronaldo, pô. E eu, como torcedor do Sport, eu fiquei puto, porque, velho, era só chutar a merda da bola na barra. E os jogadores do Sport perderam um caminhão de gols, nem dando trabalho pra Ronaldo na maioria das vezes. Chuta a merda da bola na barra e os caras não chutavam. E aí o Fluminense faz o 3-2 com o Nonato e mais uma vez falha de Ronaldo. O Bahia não tem goleiro, isso aí tá escancarado pra todo mundo. Mas, pelo menos, Juba entregou uma pintura, um golaço, pegando na veia ali, na grande área, na verdade, para fazer o gol de empate e o gol do 3-3, tá? Naquele abafa final que o Bahia tava em cima do Fluminense, Juba aparece como elemento surpresa, entre aspas, para pegar a bola de canhotinha, a bola pinga no chão, engana Fábio, vai no ângulo, 3-3, golaço, cara, assim. Um jogo de golaços, um 3-3 com reviravoltas, com o Bahia sofrendo o primeiro gol, virando, Fluminense empatando, revirando, o Bahia empatando e quase virando com o Jean Lucas também. Assim, jogaço na Fonte Nova, para mim um dos melhores dessa Série A, fácil. Os jogos do Bahia, na maioria, são bons jogos de você acompanhar. É muito raro você ver um jogo do Bahia e falar, esse jogo foi ruim. Na maioria das vezes, são excelentes jogos que a gente acompanha, tá? Principalmente pelo entretenimento, porque o Bahia é um time que cria muito e que se o adversário tiver num dia razoavelmente bem em transição, vai também criar muito. E foi o que aconteceu ontem, tá? Só para finalizar aqui, o Bahia teve mais finalizações, 17-8, mais do que o dobro, mais chutes a gol, 6-5, mais posse de bola, mais volume, mas acabou ficando no empate, né? Não tá de todo injusto o empate ontem na Fonte Nova, não. O Fluminense poderia ganhar, que não seria injusto, o Bahia poderia ganhar, que não seria injusto, e o empate também tá longe de ser injusto, tá? Acho que ficou de bom tamanho. Excelente jogo. Valeu, rapaziada. Abraço para todos vocês. Estamos de volta mais tarde em vídeo. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Valeu, gente.